Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Agora tudo é derby, né, rapaziada? Teve aquela folguinha, os jogadores descansaram, a gente sabe que isso faz parte. O Yuri Alberto, por exemplo, né, tava lá curtindo o São Miguel dos Milagres, lá nas Alagoas, curtindo o aniversário com a família, aquela coisa toda, outros atletas também. Teve gente que não, né? O Ranielli, por exemplo, abdicou da folga, provavelmente, não sei se sentindo algum déficit aqui ou entendendo que precisava de um algo a mais. Isso é muito legal, né? Mostra um profissionalismo, não quer dizer que todos precisam fazer isso, a gente sabe que a folga também é importante, mas eu acho legal quando o jogador percebe, né, sente que precisa realmente de um complemento e ele abriu mão da folga para trabalhar nesse período aí no CT, mas todo mundo retornou nessa quinta-feira no centro de treinamentos e terá aí 7 dias ininterruptos até a grande decisão na quinta-feira da semana que vem, no dia 27, na Neoquímica Arena, diante do Palmeiras. Todo mundo voltou, menos os jogadores presentes na data FIFA, né, que são 5 no total. O Memphis Depay, com a seleção da Holanda, o André Carrilho com a seleção peruana, Romero na seleção paraguaia, José Martínez na venezuelana e o Félix Torres na seleção do Equador. 5 jogadores que estarão na data FIFA. E, com exceção do Memphis, os outros jogadores, eles ainda têm compromissos no dia 25, 2 dias antes da final. E isso realmente é um problema, né? Porque você tem aí 48 horas entre uma partida e outra, além da logística de você retornar. Então, isso pode gerar algum tipo de complicação para esse segundo jogo no aspecto físico, né? Mas vale lembrar que o Palmeiras também tem jogadores envolvidos, né, nessa data FIFA. O Memphis Depay, ele é um pouquinho diferente porque ele entrou em campo nessa quinta-feira com a seleção da Holanda diante da Espanha pela Nations League, empatou em 2-2. Eu vi algumas críticas diferentes, né, relacionadas ao Memphis, né? Alguns entenderam que ele fez um papel importante, ele jogou mais centralizado no ataque, né, diferentemente de como ele joga no Corinthians. A bola chegou pouco em alguns momentos, então eu vi algumas análises ponderadas em relação a isso. Tem um momento no final do primeiro tempo em que ele tem um chute interessante, que o goleiro da Espanha faz uma defesa e que ali foi mais falta de sorte do que qualquer outra coisa, mas que ele acabou fazendo um jogo apagado. O jogo terminou 2-2, ele foi substituído aos 39 minutos do segundo tempo, quando inclusive o Ronald Koeman coloca um zagueiro. E aí depois tem o empate da Holanda, 2-2 e tudo mais. Mas o Memphis é um cara que tem um histórico, né? Ele é o camisa 10 da seleção da Holanda, ele tá buscando ser o artilheiro máximo. Restam aí 4 gols, se não me engano, para ele superar o Van Persie, né? Ou pelo menos empatar com o Van Persie. Então é um cara que, enfim, é muito respeitado na seleção holandesa e tem o jogo da volta. Diferentemente da gente que está jogando, né, eliminatórias sul-americanas, eles estão jogando a UEFA Nations League. E aí, nesse jogo de ida contra a Espanha, foi 2-2 e agora eles atuam no jogo da volta, em solo espanhol, no domingo, dia 23. E depois disso ele já está liberado para voltar. Então o Memphis, provavelmente na segunda-feira, dia 24, 3 dias antes do derby, já estará de volta trabalhando com o restante do grupo, o que acho que representa algo importante, né? Algo importante para um dos principais jogadores do Corinthians. A gente está falando também sobre retornos, sobre preparação e tudo mais, né? E esse elenco vai trabalhar muito durante essa semana inteira. Nessa sexta-feira, por exemplo, tem o trabalho em 2 períodos. Mas a principal notícia veio através da assessoria de imprensa do clube, dando uma atualização sobre o estado de clínico, né, e físico, melhor dizendo, do Igor Coronado. Que já faz parte, já participa da sua transição para o campo. E, inclusive, deve estar à disposição para a grande final na próxima quinta-feira. Dificilmente como titular, né? O Rodrigo Garro é o titular, mas ele não jogou no jogo de ida, sente ainda dores no joelho, a gente sabe que é um jogador que está recebendo todo o cuidado, mas ele tem esse período de preparação até lá. Eu imagino que o Garro vá ser titular. Se o Garro não jogar, acho que o Ramon repete a mesma escalação do jogo de ida, com o Memphis fazendo aquela função mais por dentro, com o Romero e o Yuri no ataque, e o Coronado fica para o segundo tempo, assim como o Rodrigo Garro, talvez. Acho que ele já prioriza essa escalação sem o Garro com o Romero no time.
e, claro, o Coronado acaba se tornando uma opção, uma alternativa importante. Eu lamento, inclusive, essa lesão do Coronado, né? Ele teve uma lesão muscular no tendão do adutor da coxa direita, né? Uma lesão muscular na coxa direita que deixou ele fora de combate. Inclusive, ele tinha uma previsão de voltar no começo do mês de abril e essa previsão ela foi antecipada justamente pela recuperação dele. É um cara que a gente sabe que tem boa qualidade técnica, jogou 10 partidas já nessa temporada, tem 2 gols, nenhuma assistência. Poderia estar entregando mais? Poderia. Mas assim como todos os jogadores, acho que naquele momento que ele estava, né, foi antes da fase de mata-mata, na fase de grupos do Paulista, a gente viu rodagem de elenco, viu algumas oscilações, a gente não viu a pleno ainda desses atletas, né? Então, o ano passado, acho que o Coronado foi super importante, tem uma partida dele contra o Fortaleza na Sul-Americana, então, que é de cinema. Naquele momento em que nas Copas o Ramon meio que preservava o time, né? Focava no brasileiro por causa da situação, zona de rebaixamento, aquela coisa toda. E aí nas Copas dava uma mesclada, e o Coronado jogou algumas partidas e bem nesse sentido. Eu sempre falo que eu acho que o Coronado, qualidade de técnica, assim, de bola, ele tem muita, cara, impressionante. E daqui a pouco, né, nessa inconstância do Garro, que tá sofrendo realmente com essas dores no joelho, e me parece assim que é uma lesão que ele não consegue, não é um caso cirúrgico, né? É uma questão de você tratar, ele tá jogando com algumas infiltrações, então tomara que o Garro tenha tempo para se recuperar e tomara também que o Coronado assuma esse protagonismo na ausência do Garro, ou pelo menos se torne uma opção importante para banco de reservas. No segundo tempo os jogos se alternam, né? Se mudam, eu tenho sentido falta de opções ofensivas, eu sei que tem o Thales Magno, que sempre entra bem, mas assim, já não tem mais uma substituição para o Yuri Alberto, né? O Héctor Hernandes não disse a que veio, o Pedro Raul foi embora, então não tem uma solução, não que o Coronado seja um atacante, mas é bom você ter qualidade no elenco para você mudar uma partida no segundo tempo, especialmente se você tiver uma dificuldade de contar com o Garro. Então eu achei uma ótima notícia esse retorno do Coronado, pelo menos para ficar à disposição, é uma arma que o Corinthians vai ter no segundo tempo, pelo menos nessa partida de volta. E para a gente fechar esse vídeo, temos que falar da possibilidade de renovação do lateral Matheus Bidu. Me estranha um pouco, porque o Bidu foi já negociado, já foi colocado como moeda de troca muitas vezes. Inclusive no ano passado, ele começa o ano meio que escanteado e vai reconquistando a sua titularidade aos poucos e termina o ano até em alta, termina o ano bem. Esse ano ele de novo volta a ter um espaço, daqui a pouco ele já vai esmorecendo de novo, começa a ter problemas defensivos, vai sendo tirado de lado. O Hugo chegou a ser titular em alguns momentos para o Matheus Bidu ficar na reserva, e aí depois, com a chegada do Angileri, evidentemente que nem o Hugo nem o Matheus Bidu foram mais considerados no time titular, a não ser na Libertadores, né, na pré, onde o Angileri não estava inscrito e o Bidu teve que jogar. E aí a escolha foi pelo Bidu e não pelo Hugo. O Bidu eu acho que pode ser um cara para grupo. Se ele mantiver, ou se ele tivesse aquele nível que ele termina a temporada passada, pô, ele seria um bom reserva, sabe? O problema é que ele começou o ano oscilante de novo. Então eu não sei até que ponto, né, o time estava muito encaixado, o Bidu estava muito bem no final do ano passado, ou se realmente ele apresenta dificuldades. E o que mais me espanta é que a renovação dele seria por mais 3 temporadas. Eu sei que ele é jovem, eu sei que é natural oscilar, mas eu confesso para vocês que quando a gente olha para as laterais do Corinthians, eu acho que é um tema sensível. Eu acho que tem que ter uma análise um pouco mais criteriosa para entender se é solução, se não é, se é alternativa, se é jogador para grupo, se não é. Enfim, vale a pena renovar ou vale buscar outro no mercado? Ele tem contrato até o fim dessa temporada, mas enfim, já está discutindo a renovação com o Corinthians. Você concorda ou não? Comentem aqui sobre todos esses assuntos. Memphis Depay, que joga apenas até domingo, volta. Os outros jogadores da data FIFA jogam até o dia 25 e depois retornam. Tem esse derby aí, tem esse período de preparação, tem a volta do Coronado, tem o Matheus Bidu renovando. Tudo isso aqui nos comentários, quero ouvi-los. Inscreva-se no canal, não deixe de se inscrever, você que ainda não está inscrito. Like também me ajuda e eu volto na próxima, como sempre. Até lá. Tchau!